Daqui a pouco, talvez as coisas voltem ao normal. O meu medo é de que realmente as coisas, elas voltem ao normal. Eu tenho estado com medo disso, porque eu não quero mais que as coisas voltem ao normal. Eu quero aproveitar esse momento. Eu não quero perder essa oportunidade que Deus está nos dando. Deus está nos dando uma oportunidade. Deus nos está dando uma chance de converter novamente os nossos corações, para nós vivermos mais profundamente os projetos dele em nossas vidas. Algo tem sido arquitetado, planejado, e nós precisamos abrir a nossa visão para compreender as coisas espirituais que têm acontecido. A Bíblia diz que o mundo está sob domínio do maligno. O mundo jaz no maligno. E eis que há de se manifestar o iníquo, aquele que se oporá a Deus, fará guerra contra os santos e vencerá. E nós estamos vivendo esse momento onde nós estamos vendo a manifestação clara de uma nova ordem mundial, preparando as coisas para a vinda do anticristo. E não só por causa agora da pandemia, do medo, mas como eu disse, essas coisas que têm sido geradas já em nossa nação, em nosso país, uma destruição da família, da moralidade, enfraquecendo, fazendo com que as pessoas lutem as suas causas próprias e deixem de ter um sentimento por algo muito maior. Mas nesse tempo que nós estamos vendo o fim se aproximando, nesse tempo que nós estamos vendo os planos sendo bem orquestrados, construídos, nós precisamos fazer uma coisa, porque nós estamos vivendo nesse momento. E às vezes eu fico pensando o que fazer. E às vezes a gente fica pensando politicamente, a gente fica pensando de várias coisas, né? Mas uma coisa nós temos que fazer é proclamar a palavra da verdade. E eu vou falar para vocês a principal coisa que tem preparado o mundo para a vinda do anticristo, que tem preparado o mundo para essa nova ordem mundial. Eu vou falar aquilo que eu considero ser a principal. Eu falei aqui do medo, falei dessa indústria do medo, da enfermidade, desse momento propício, dessa destruição da família já há muito tempo que vem sendo destruída a ideia de família e de moral. Mas eu quero falar aquilo que eu considero ser a principal. Sabe qual é a principal arma, ferramenta que tem sido usada? É tirar a palavra de Deus do centro. É tirar a suficiência da palavra de Deus. Há muito tempo, o humanismo tem entrado, não só no mundo, mas na vida da igreja. E tirando a centralidade do Evangelho. Nos dizendo que a Bíblia ela não é mais suficiente em todas as áreas da nossa vida. E isso de repente entrou na sua vida. A palavra de Deus ela já não é mais suficiente. Ela já não é mais suficiente. Ela já não tem as respostas para a sua vida financeira, para a sua vida no seu relacionamento, no seu casamento. Ela já não é mais suficiente para as suas emoções, para o seu psicológico. Ela já não é mais suficiente para as enfermidades desse mundo. O pecado ele não é mais a causa principal. As pessoas estão confundindo o Evangelho. E eu vou usar aqui um termo da atualidade, mas que é uma verdade. As pessoas confundem Evangelho com mimimi.
Entende isso que eu estou falando? O Evangelho, ele não é mimimi. O Evangelho. É poder de Deus para transformação. O Evangelho é transformação, é cura. Se você quer uma palavra para você se sentir melhor, aqui não é o seu lugar. No Evangelho não é o seu lugar. Se você quer uma palavra para se sentir melhor, você vai procurar pessoas que vão ter palavras para você se sentir melhor por um dia. O Evangelho é para transformar a sua vida. O Evangelho é para arrancar de você a raiz, o mal, o pecado. O Evangelho cura, mesmo que doa. O Evangelho transforma. O Evangelho liberta. O Evangelho restaura. O Evangelho. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 fala assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Você viu como é que as pessoas serão nos últimos dias? Mas é interessante, até o pastor Léo estava segunda falando sobre a suficiência da palavra na nossa escola ministerial. E ele leu esse texto e ele usou essa palavra, falou que essa palavra violência, né? É a mesma palavra usada lá pelo endemoniado Gadareno. Para você ver como as pessoas estariam nesses últimos dias. Como aquele endemoniado. Mas preste atenção nisso. Paulo dá uma orientação de como combater, de como vencer, de como mudar isso. Ele fala assim, olha, versículo 16 do capítulo 3. Ele fala para Paulo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada. A escritura é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, você crê que a escritura é a palavra de Deus? Você sabe que esse debate, ao longo de muitos anos na história, vem sendo debatido por muitos, porque muitos não creem que é a palavra de Deus. Você crê, ou você não crê. Se é a palavra de Deus, ela é suficiente para a sua vida? Sim ou não? Se é a palavra de Deus para você. Porque ela pode ser a palavra de Deus. Ela é. Mas se ela não for para você, você não vai experimentar do seu poder. Para você experimentar do poder da palavra de Deus, você tem que crer que ela é a palavra de Deus. Porque foi inspirada pelo Senhor. E ela é útil para o ensino, repreensão, correção, para a instrução na justiça, para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí, versículo 2 do capítulo 4. Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Olha o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Esses dias até eu coloquei lá no grupo de líderes nossa declaração doutrinária da nossa igreja. E começa dizendo: a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Suficiente para ensinar, para corrigir, para nos ensinar a maneira certa de viver em todas as áreas da nossa vida.
E aí ele diz: as pessoas não suportarão a sã doutrina, pois virá o tempo. Ao contrário, elas sentirão coceira no ouvido e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra completamente o seu ministério. Nos últimos dias as pessoas vão querer fazer mestres para si, ouvir o que querem, da maneira que querem. Não, mas essa palavra aí é muito dura, pastor. Você está falando que eu estou em pecado? Você está falando que eu estou em pecado? Você não consegue me compreender a minha dor, eu estou aqui sofrendo. Eu estou aqui sofrendo. Eu estou aqui sofrendo e você está falando essa palavra aí. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Em nós habita o pecado, irmãos, entenda isso. Não é que você está endemoniado, não. O demônio não coloca o pecado em você, não. No homem habita o pecado e por isso temos que nos santificar constantemente. É isso que nós temos que entender. O pecado está no coração do homem e causa esses transtornos todos, irmãos. Jesus falou: amarás ao seu Deus de todo o seu coração. O que é amar? Bati muito nessa tecla recente, falei: amar é renunciar. Então, entenda, porque falar amar ao Deus de todo o coração. Renuncie no seu coração. Renuncie tudo que ocupa o lugar de Deus, nas suas vontades. Entende? Então renuncie para que a vontade de Deus seja plena em você. Só que ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Renuncie. Renuncie na sua alma aqueles sentimentos que te afastam de Deus, sentimentos que te levam para longe de Deus. Renuncie. Ah, mas eu me sinto assim, inferior, você não, mas eu queria ser reconhecido. Ou não, sou injustiçado. Não, aconteceu isso comigo. Não, você não me compreende. A palavra: renuncie. E de todo o seu entendimento, renuncie. Conhecimento, a sabedoria, o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Ele é o primeiro. E aí, meus irmãos, nós precisamos compreender. Deixa eu me localizar aqui. Eu tenho orado porque eu não quero simplesmente continuar. O grande problema, desde a antiguidade, se chama pecado. O grande problema, ele se chama pecado. E ainda hoje é o pecado. O pecado de outros que nos atingem. O pecado de outro que nos atinge. O pecado dos corruptos, dos governantes. Os nossos pecados que atingem outros e que atingem a nós mesmos. Você se lembra quando você se converteu? Você lembra? Como é que foi? Descobri. Estou curado. Caramba, saiu o peso. Caramba, sabe, eu estou leve, eu estou totalmente bem. Sabe? Caramba, essas palavras são verdade. Quando eu sigo essas palavras, eu não preciso mais. Eu tinha tanta coisa que eu fazia, eu tomava tanto remédio, tanta terapia, tanta coisa. Agora, a palavra, ela é vida para mim. Alguém já passou por isso? Mas isso deve continuar, irmão. Quando não continua, sabe por quê? É quando a palavra, ela já não é mais suficiente para a sua vida. É quando você já não crê na suficiência da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus. Outras coisas vão ocupando lugar. Ellen Roosevelt foi uma missionária. Alguém já ouviu falar dela? Essa missionária morreu poucos anos atrás, eu acho que deve ser em 2016, com 91 anos. Na década de 60, ela foi para o Congo.
uma mulher, foi sozinha, era solteira, onde havia uma guerra civil. Essa mulher era médica, tinha doutorado, também formada em enfermeira. Ela foi servir no Congo. E ela treinou e multiplicou muitas enfermeiras para cuidar das necessidades daquelas pessoas daquela região. Essa mulher, ela construiu um hospital, ela recebeu ajuda de sua igreja e ela construiu um hospital com 100 leitos. Mas como havia essa guerra civil, muita maldade, pessoas eram sequestradas. Ela foi sequestrada por rebeldes. E essa mulher, ela escreveu um diário enquanto estava presa. Eu não vou ler exatamente as palavras dela, mas ela em seu diário, ela escreve e ela vai narrando as noites, os dias onde ela foi surrada, onde ela teve os seus dentes quebrados, batiam em minha boca. Mas ela escreve num outro dia: mas teve uma noite que o horror chegou ao seu limite. Eles entraram, eles me pegaram e abusaram sexualmente de mim. E ela escrevendo, ela diz: naquele dia, eu senti que Deus tinha se afastado de mim. Logo depois ela escreve no outro dia: mas logo depois que passou isso, eu senti Deus me abraçar e falar: essa dor não é sua, essa dor é minha, dos meus sofrimentos. E ela se sentiu acolhida por Deus. E ela entendeu que a graça de Deus era suficiente para ela. A graça de Deus era suficiente. De repente, quem conhece a Deus só de mimimi não vai entender isso. Ela foi liberta. Volta para a Inglaterra, volta para o seu país. Foi internada porque ela foi ser tratada fisicamente, psicologicamente, toda abalada. Ela foi para o hospital, trataram os dentes dela, botaram tudo novo e tal. E ela tem alta do hospital, ela sai e ela volta lá na missão dela. Sabe o que ela diz? Eu quero voltar para o Congo, porque ainda não completei minha obra lá. Deus me quer lá ainda. Eles falaram assim: não, você não vai voltar lá, está pior. Lá piorou a situação. Ela falou assim: olha, se vocês não me enviarem como missão, eu vou partir por conta própria, eu vou em alguma igreja que vai me adotar. Mas eu vou porque eu não completei a minha missão. Deus me quer lá ainda. Tem muita gente que ainda precisa de mim. Poderia ser o último lugar que ela quisesse ir na vida. A tua graça me basta. Aquela mulher volta para o Congo. Quando ela chega lá no Congo, o hospital que ela tinha construído tinha sido destruído pelos rebeldes. Ela pede ajuda à igreja dela, que envia recurso, e ela reconstrói um hospital para 100 mil, para mais 100 leitos novamente. Ela, nesse tempo que ela esteve lá, abriu um leprosário e tantas outras coisas que ela fez em tudo quanto é lugar. E quando ela sai de lá no final da sua vida, ela tinha plantado centenas de igrejas, líderes que tinham se levantado agora estavam espalhando o evangelho lá no Congo. E quando ela retorna, ela começa a andar o mundo inteiro, animando, incentivando
jovens a se entregarem para missões. Eu estava vendo uma entrevista dela já velhinha, falando. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Aí ela escreveu um artigo antes de falecer. E esse artigo diz mais ou menos assim: a centralidade da palavra de Deus. O problema, isso é o que ela escreveu antes de morrer. O problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e os melhores. Não, meus irmãos. Devemos querer somente Jesus. Só Jesus. Um parágrafo do artigo que ela escreveu. Quando Jesus já passa a não ser o que nós queremos, outras coisas começam a ocupar o lugar que seria dele. Outros deuses passam a ocupar. Essa é a situação desde lá do povo de Israel no Antigo Testamento. Quando nós deixamos de acreditar no nosso Deus, e eu falei isso domingo passado, quando você não se curva ao Deus do universo, você acaba se curvando ao Deus desse mundo. Essa é a grande realidade. Aos deuses desse mundo. O dinheiro passa a ser o seu Deus. O seu eu passa a ser o seu Deus. Você começa a dar valor às outras coisas, a tantos outros profissionais, mais do que a palavra de Deus. E parece que a palavra de Deus está te fazendo mal. Você já viu quando você fala com alguém, olha, a pessoa chega, um discipulado. Isso acontece até às vezes em conselhos também, você até em terapia, quando olha para si, aí é que a pessoa para. Já vi muito isso aqui na igreja, a pessoa chega e aí começa a se abrir, você ouve e tal, e fala ali, a pessoa, poxa, é tão bom conversar contigo, tão gostoso, sabe, eu saio daqui leve, eu fico melhor, me sinto bem, eu falo, eu me abro, é muito bom, parece uma terapia. Aí na próxima vez ela volta, aí conversando e tal, aí no discipulado eu falo do marido dela. O teu marido realmente tem problema, é tudo que eu queria ouvir. Que maravilha, é isso mesmo, pastor. O problema é meu marido. Caramba, é. Maravilha isso. É meu filho, é o patrão, é. Depois quando ela volta, eu falo assim, agora vamos falar de você. Calma aí. O que tem? E o seu pecado? E a sua vida? Calma aí, pastor, que isso? Ô meu discipulador, te amo tanto. Mas você não tem amor por mim, não? Sim. Isso é amor. Jesus disse, errais por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ninguém tira esse lugar. Irmãos, é cirurgia, é arrancar pela raiz. Nós não queremos tirar a folha, o fruto. Nós queremos arrancar pela raiz. Nós queremos ter o caráter de Cristo, seguir os seus passos. Isso é vida, isso é ser um discípulo. Deus quer incendiar, sim, eu tenho orado por isso. Quero converter outra vez para os propósitos do Senhor, para que a palavra seja suficiente. Apaixonado por Ele. Se você não tem colocado a palavra como suficiente na sua vida, é preciso se converter outra vez. Se o Evangelho não tem sido poder para transformar a sua vida, é preciso se converter outra vez. Se não tem tido amor pelos perdidos, é preciso se converter outra vez. Se tem estado desanimado a ponto de não enxergar a esperança da glória de Deus, é preciso se converter outra vez.
Se não entendeu que o Senhor quer levantar mais uma vez e incendiar, Deus, eu sei que o anticristo virá, o governo da nova ordem mundial está à porta, eu sei disso. Mas eu sei também que o avivamento dura só um tempo. Então, Senhor, me permite, como alguns homens que viram e viveram um avivamento. Vê mais uma vez, através de mim, o que eu preciso me entregar, o que eu preciso santificar, o que eu preciso arrancar de mim, o que você precisa dar, irmãos, é isso. O que aquela mulher deu, o que Paulo deu, para ver o avivamento acontecendo através dela. Muitos conhecem Adoniram, Judson. Quantos conhecem? Que também foi um missionário. Alguns avivalistas, mas um grande missionário. Adoniram, ele foi para Birmânia. Ele chegou lá, Deus leva ele para aquele lugar, e ele faz um folheto, e ele escreve à mão e distribui, e ali dizia quem era Jesus, e ele coloca textos bíblicos de quem era Jesus. E aí, ele distribui aquilo ali e não surte efeito nenhum, as pessoas não se converte, pelo contrário, rasga, joga fora, ignora. E ele começa a traduzir a Bíblia em birmanês. E dizem, esses dias eu estava ouvindo de novo até o Ronaldo Lidório, ele fala muito sobre muitos missionários. Vale a pena, até vou depois botar aí. E ele fala, eu vou replicar aqui, mais ou menos, o que ele falou. Além de já ser uma história que sempre me tocou, e esses dias eu parei para ouvir novamente algumas histórias. Porque muitos começaram o avivamento inspirados por outros. Mas presta atenção na história de Adoniram Judson. E ele traduzindo a Bíblia, aquele trabalho, só que alguns dizem que foi um dos caras que mais sofreu no campo missionário. A esposa dele morreu, 2 filhos dele também morreram no campo missionário. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi preso, torturado algumas vezes. Sabe o que fizeram com ele? Fizeram ele andar em brasas algumas vezes, até perder a sola do pé. Botaram de cabeça para baixo, além de surrar ele, arrastavam ele assim com a cara nos vermes. Depois de 12 anos traduzindo lá a Bíblia, botaram fogo na casa dele e queimaram tudo que ele tinha feito. Mas sabe o que aconteceu? Nesses 10, 12 anos, sabe o que aconteceu? Depois de todo esse sofrimento, sabe o que aconteceu? Você imagina? O que aconteceu? Ninguém tinha se convertido. Nenhum birmanês tinha se convertido. Tem gente que fica logo desesperado, o grupo de vida quer logo entregar, né? Fala, poxa, ninguém acontece nada. Você imagina, o cara morreu, a mulher, 2 filhos, torturado, tudo quanto é coisa, depois queimam tudo que ele tinha feito. Pô, ninguém se converte. Senhor, possível. Daqui a pouco, 12 anos, 10 pessoas disseram que tinham se convertido. Mas ele não acreditava que as pessoas realmente tinham entendido o Evangelho. Aparece um senhor de meia idade, onde ele estava, 13 anos tinham se passado, 13. Aparece um senhor, que fala assim, olha, eu vim do interior, lá no interior nós temos umas 30 pessoas lá, convertidas a Jesus Cristo. Nós sabemos que você é estrangeiro, nós não temos ninguém que nos ensine mais aprofundadamente. O Senhor pode ir lá nos ensinar. Ele não entendeu muito bem como é que pode 30 pessoas lá no interior ter se convertido. E ele vai com aquele senhor. E ele chega lá e tem pelo menos 30 pessoas ali convertidas. Mesmo, tinham entendido o Evangelho. E ele fala, quem missionário que teve aqui? Quem foi o outro missionário que teve aqui pregando? E alguém falou assim, olha, não teve missionário aqui não.
nós encontramos um folheto na gaveta do meu tio. Você lembra daquele folheto dele? Que dizia quem é Jesus. E tinha textos bíblicos. Nós lemos, nós nos convertemos. E agora nós estamos transmitindo isso para nossos familiares, amigos, está todo mundo se convertendo. Judson reanima a sua fé, volta a pregar, a ensinar, a traduzir a Bíblia novamente. Quando ele sai de lá, já tinha acho que mais de 60 igrejas plantadas. E eu falei acho que da Helen, mas acho que ele preparou mais de 200 obreiros locais, pregando a palavra, fazendo missões. Aí Ronaldo Elidório estava falando uma coisa interessante, porque hoje Birmânia é onde fica o Mianmar. E para quem não sabe, Mianmar é um lugar difícil do evangelho, proibido, perseguição. Não se pode entrar. Ele estava até falando que quando tem algum desastre natural, que acontece lá frequentemente, eles recusam ajuda de outros países com medo de missionários se infiltrarem, a ponto que eles não querem. Só que havia um mistério lá, porque lá tem de 2 a 4 milhões de cristãos. E o pessoal se questionava como num lugar tão fechado para o evangelho tem de 2 a 4 milhões de cristãos hoje lá. E aí ele falou que alguns anos atrás, não me lembro qual organização conseguiu ir lá fazer uma pesquisa, e foram perguntando: como é que você se converteu? Ah, meu pai. Não, mas teu pai, como é que... Meu avô, bisavô. E eles foram remontando, chegava lá no início, no meio do século XIX. Chegava em Adoniran Judson. Oi? Sim, foi onde aconteceu o século das missões, né? Chegava lá. Até hoje, milhares de pessoas lá em Mianmar são convertidas ao evangelho, porque Adoniran Judson, ele entregou a sua vida. Não parou, não desistiu. Mesmo em depressões, em dificuldades, em torturas. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para transformar o homem. Não existe nada. A Bíblia, ela é suficiente. É Cristo. Um dia, Daniel entendeu muito bem o momento que ele estava vivendo, e as profecias, elas precisavam se cumprir. As profecias, elas precisaram se cumprir. Homens que leram as Escrituras e entenderam: esse é o meu tempo. Quando nós vimos lá em Esdras a reforma, a primeira reforma, antes mesmo das muralhas, lá que foi de Jerusalém, a principal reforma, na verdade, a principal reforma, foi quando a palavra foi restaurada no povo de Israel. Tu viu que o arrependimento, as pessoas choravam, confessavam seus pecados, porque o avivamento ele traz isso, é confissão de pecados, é arrependimento, é cura desse principal mal. E outra coisa que causa é evangelização, é pregação da palavra. Você entende? É missões. Eu me lembro quando nós vemos a história dos moravianos, nós ficamos impactados como aqueles jovens saíram. Nós estamos falando aqui de famílias que saíram, que morreram, esposas, filhos. Eu me lembro quando eu conheci as colombianas, que muitos conheceram, da igreja Clamor da Meia-Noite, na Colômbia. E num acampamento de jovens ali, começou a mover tão grande. E em algum momento falou que, eu não me lembro se um rapaz ou uma moça que caiu e tinha ficado, estava morto praticamente. E eles começaram a orar e aquela pessoa, ela volta à vida. E aí houve um mover tão grande naquele momento ali entre eles. Eles foram tão impactados pela presença de Deus. E eles começaram a compreender a palavra rema de Deus, a revelação de Deus, compreender a palavra como centralidade das suas vidas, que nós precisamos acordar a noiva adormecida, porque Jesus está voltando. Esse é o teor deles.
Aí sabe o que Deus faz? Uma igreja de 300 pessoas mais ou menos. Sabe o que Deus faz? 60 jovens, solteiros na sua maioria, ou novos casados, vão fazer missões em toda a América Latina para despertar pessoas que estão adormecidas na fé. Uma igreja de 300 pessoas, 60 vão. Mas sabe como é que eles foram? Mochila, as costas, roupa. Deus me mandou ir, já falei isso aqui várias vezes, né? Deus me mandou ir para o Brasil. Lá daqui a pouco chega alguém que toma aqui, ó, passagem. Tem dinheiro? Não tenho. Mas Deus está mandando, Deus manda alguém e fala assim, ó, toma aqui a passagem ou o dinheiro para você ir para o Brasil. Deus falou comigo. Outro chega lá, senta no aeroporto e fica lá. Daqui a pouco chega alguém, olha, Deus mandou eu pagar você a passagem para você ir para a África, por exemplo. Caso estavam só na América do Sul. E até hoje eles estavam rodando. E um dia, ela esteve aqui com a gente no Caju algumas vezes, algumas delas. E um dia eu falei assim, olha, como é que eu faço se eu quiser ofertar para você, dar o dinheiro na sua conta? Eu não tenho conta bancária. Mas eu quero te ofertar. Não se preocupa não, pastor. Mas como é que tu vai viajar daqui a pouco? Você está sem dinheiro. Pastor, sexta-feira eu tenho que ir para não sei aonde. Mas como é que você vai? Até sexta-feira Deus vai me dar. Porque Ele que mandou eu ir. Quando chega sexta-feira, está com a passagem comprada, indo para o aeroporto, indo para a rodoviária. Pessoas que se entregaram para cumprir a missão, o chamado, o propósito. Porque o avivamento gera isso. Mas hoje nós temos tudo e não temos nada quando a palavra de Deus já não é mais o centro, quando nós já não cremos realmente como fundamento, que o fundamento é a palavra de Deus. Irmãos, eu quero falar aqui uma coisa. Eu não quero continuar. Eu quero andar por revelação do Senhor, cada passo de nossas vidas. Irmãos, eu creio muito que Deus nos chamou para esse tempo. Nós não podemos deixar isso passar. Nós não podemos deixar isso esfriar. Nós não podemos entregar isso a esse mundo. Nós não podemos entregar isso, os nossos sonhos, os sonhos de Deus para nossas vidas, entregar nas mãos desse mundo falido, que vai morrer carcomido. Nós precisamos entregar os nossos sonhos e projetos nas mãos do Senhor, que Ele renove em nós os seus sonhos. Porque se há uma esperança ainda de vivermos um avivamento profundo da parte do Senhor, que nós vivamos para a glória de Deus. Eu peço isso ao Senhor. Eu não quero voltar a fazer os grupos como nós fazíamos. Não, eu quero ouvir a revelação de Deus. Eu não quero fazer por fazer. Eu não quero voltar para ficar meia boca. Eu não quero voltar para ficar mais ou menos. Eu não quero voltar para a gente ficar, mas está ruim. Ah, não está acontecendo nada. Fulano, então nós precisamos nos converter de novo. Nós precisamos de poder de Deus. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Nós precisamos saber o que Deus quer de nós. Nós precisamos saber que o Senhor vai operar muito mais do que as nossas forças, do que vai além de nós. Irmãos, nós queremos alcançar, eu quero alcançar em nome de Jesus, como instrumento, ferramenta do Senhor, abalar sim as estruturas dessa nação, desse mundo, em nome de Jesus, porque nós não temos pessoas espalhadas por todo esse mundo fazendo a diferença. Nós precisamos ir além com o poder de Deus. E pregando o Evangelho. O que me anima é o seguinte, é pregar o Evangelho, a centralidade da palavra. Nós temos que ser voz profética nesse tempo quanto a isso, porque está sendo pregado tudo, muitas coisas, mas nós precisamos pregar a centralidade do Evangelho, a suficiência das Escrituras, o poder de Deus através de Cristo que cura e restaura todas as coisas. Eu não procuro outras coisas primeiro, eu procuro o Evangelho, eu procuro a palavra, as Escrituras, porque ela é o poder de Deus. Eu preciso de fé para seguir, é isso que eu preciso. Eu preciso de fé para seguir, porque se eu tivesse fé para seguir as Escrituras, com certeza eu vou estar no melhor lugar que alguém possa estar. A minha vida, o meu corpo, o meu intelecto, o meu psicológico,
tudo, as minhas emoções estarão no melhor lugar que é para se estar. Os sofrimentos, irmãos, ninguém vai tirar o sofrimento de você. O que só Jesus faz é nos dar uma perspectiva além do sofrimento. Entende a diferença? Algumas pessoas falam assim, olha, não, nós precisamos. Sim, nós precisamos. Mas posso falar um negócio? As doenças físicas, elas também não têm cura, igual as doenças emocionais. As doenças emocionais, as doenças emocionais e doenças físicas, elas não têm cura. Você já viu alguém viver para sempre? Não vai viver. Só existe uma cura para a doença física. Porque a doença física também entrou por causa do pecado. Entenda isso. Entrou por causa do pecado. Sabe qual é a única cura para a doença física? No Apocalipse diz que lá na glória não haverá mais dor, sofrimento, doença. Não haverá mais morte. Nós vivemos bem aqui, não é porque não estamos enfermos. Nós vivemos aqui porque a nossa esperança é na glória, onde a morte será vencida. Só isso. Porque se você não tiver isso na sua cabeça, você vai viver mal para sempre. Porque sempre vai ter uma doença para te assolar. E um dia vai ter uma doença para derrotar o seu corpo. Mas a sua alma, o seu espírito, não. Essa é a realidade de qualquer outra enfermidade. Que sempre seremos assolados. Sempre teremos dias de angústia. Sempre teremos dias de aflições. Sempre teremos dias maus. Por isso que eu coloco o capacete. Por isso que eu coloco a couraça da justiça. O capacete da salvação, o escudo da fé. Por isso que eu calço meus pés com a sandália do evangelho. Porque Paulo disse, para resistir o dia mau. Eu não boto o evangelho quando eu estou mal. Eu boto para resistir o dia mau que ele virá. Meu irmão, faça tudo, mas se o que você fizer te afastar da palavra, sai fora. Se aquilo que você for fazer estiver em desacordo com a palavra, sai fora. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso no principal doutor, filósofo, professor, mestre, coach, posso psicólogo, posso fazer tudo. Isso aí está diferente da palavra? Eu estou fora, porque a palavra é o principal, é suficiente. Isso aí está confrontando, está contradizendo com a palavra? Eu estou fora. O que você está falando está de acordo com a palavra? Glória a Deus. Está me aproximando da palavra? Isso que eu estou fazendo? Estou dentro. Está me aproximando mais da verdade? Estou dentro. Pode ser qualquer um. Professor, universidade, psicólogo, filósofo, mestre, político. Qualquer um. Pastor, pregação, Bíblia. Bíblia não. Mensagens que parecem ser bíblicas. Que às vezes até lê textos bíblicos. Essa mensagem está me afastando da palavra ou está me aproximando? Essa pregação está confrontando com a palavra ou está de acordo com a palavra? Entende? Esse pregador, esse pastor, esse filme, esse seriado, esse conselho, esse discipulado. Compreende? É isso aí, irmãos. Nada ocupa o lugar da palavra. Nem terapias humanistas, nem pregações humanistas, nem pastores humanistas, nem filósofos humanistas. A centralidade da palavra que cura e liberta. Eu não sei se você, quando você se converteu, você entendeu. Eu espero que mais uma vez nossos corações sejam convertidos. É hora de nós sairmos. É hora de irmos para o Congo. É hora de irmos para a Birmânia. É hora de irmos para os aeroportos, para as rodoviárias. É hora de irmos para as ruas vizinhas. É hora de irmos para dentro das nossas casas. Para as nossas famílias. Mas é hora de santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E de repente é por isso que você não tem visto ao Senhor.
E você tem procurado resposta para isso em lugares que não vão te dar respostas, porque a resposta está na palavra, no Evangelho, na suficiência das Escrituras. E é nisso que nós queremos nos apegar nesse dia e dizer: Senhor, nós queremos sim ser reavivados, animados, e talvez ter o nosso coração convertido mais uma vez, para crer na prática da Tua palavra. Converter os nossos corações para entender a missão que o Senhor tem para nós.